Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Fernando César Padilha. Eu apresento todos os domingos uma palavra e quero hoje compartilhar com você alguma coisa sobre a salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, nós lemos o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, não há remissão sem sangue. Não há remissão. Para que o pecado seja perdoado, sangue. Isso você vê na figura lá do Velho Testamento, quando o homem pecava. Ele precisava se purificar do pecado. E a forma que Deus ensinou, instituiu, foi: o homem pega um cordeiro, coloca a mão sobre a sua cabeça e o cordeiro é imolado, o sangue é tomado e colocado sobre o altar. O altar tinha 3 pontas, 3 chifres. Eles colocavam sobre aqueles chifres em cima, como que o sangue é para Deus. Deus via o sangue e aquela pessoa era liberada do seu pecado. Aquilo acontecia porque o homem continuava pecando e animais iam sendo mortos e mortos e mortos. Mas Deus tinha tudo isso um plano eterno em Cristo Jesus. A salvação de Deus, ela já está programada desde a eternidade passada em Jesus. E aí veio Jesus. Por que veio Jesus? Porque o único que poderia ser santo para morrer. Porque para que um cordeiro fosse morto, ele era submetido a uma autoridade, um sacerdote. O sacerdote examinava. Esse cordeiro não podia ser aleijado, não podia ser manchado, ele tinha que ter saúde e ser limpo. Totalmente limpo. Então ele servia para o sacrifício. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele foi submetido a Pilatos. Pilatos era a maior autoridade de Israel naquele momento. E ele examinou Jesus. E chegou e disse para a multidão: eu não vejo crime nesse homem. Em outras palavras, o cordeiro está pronto para ser sacrificado. E ele então foi sacrificado por todos nós, queridos. Então, o derramar do sangue de Jesus é para o perdão dos nossos pecados. Foi derramado para Deus, para cumprir a justiça de Deus, para que eu e você tivéssemos hoje a nossa salvação. Por que Jesus? Jesus precisou ser gerado. Maria, vamos pegar aqui Maria. Eu quero falar especialmente mais para os irmãos católicos. Vocês precisam compreender isso. Vocês não têm culpa de não terem entendido isso, porque ensinaram vocês de forma diferente. Mas hoje eu quero deixar toda a verdade. Eu não quero atacar ninguém, não é o meu propósito. Meu propósito como homem de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus para pregar o Evangelho, ungido para pregar esse evangelho, é dizer a verdade. A verdade, ainda que ela seja difícil de engolir, mas é a verdade. Verdade é verdade mesmo que você não creia nela. Vai continuar sendo a verdade. Então, o melhor é você deixar-se convencer pela verdade. E tudo que eu vou dizer para vocês está na palavra de Deus. Misericórdia de mim, ai de mim, se eu disser algo que não está escrito aqui, trazer algo da minha própria cabeça. Não. Quem foi Maria? Maria foi uma virgem em Israel. Havia muitas virgens, mas uma tinha que ser escolhida. E Deus escolheu Maria, uma mulher maravilhosa, uma virgem pura, uma menina de Deus, que amava a Deus, acreditava em Deus. Assim como tinha muitas outras em Israel. Mas tinha que ser uma, Maria.
É a mesma coisa, quando Jesus chegou, ele precisava de 12 homens para ser discípulos. Havia milhares de homens em Israel, homens bons, muitos. Mas Jesus escolheu 12. Isso não vai diminuir os outros, porque havia de ter 12. E ele escolheu 12. E até hoje o Senhor escolhe uns para presbítero, outros para pastores, outros para mestres. Até hoje o Senhor faz escolha. Dentro da igreja, a Bíblia fala que você tem que discernir o corpo. Nem todos têm a mesma função, nem todos têm os mesmos dons. Deus escolhe. Aí vem a salvação. Por que Jesus? Por que não Maria? Por que não Pedro? Porque nem Maria, nem Pedro, nem Paulo derramou sangue, o seu sangue, para nos remir. E ainda que tivesse derramado sangue, não serviria. Nem o sangue de Maria, nem o sangue de Pedro, nem de Paulo, de nenhum deles. Por quê? Porque nasceu do pecado. Trazia em si o pecado latente. Por isso que Jesus não foi gerado por um homem. Ele não recebeu a semente do homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. A própria Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisou de salvação porque ela nasceu no pecado. Todo homem, nascido de mulher e de homem, traz a semente de Adão, que é do pecado. E só o sangue de Jesus, que foi um sangue diferente. Ele não foi gerado pela semente humana. Ele foi gerado pela semente divina. E ele foi santo. Não vejo crime neste homem. Na sua boca não se achou dolo, não se achou mentira. Jesus foi amoroso, foi bondoso, carinhoso. Então, não há crime nesse homem. Pode abater. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, querido. Quando, às vezes, somos acusados, evangélicos, de não gostar dos santos, isso não é verdade. Os evangélicos, no meu caso, eu não creio em Maria, eu não creio em João, em Pedro, em Paulo, para minha salvação. Mas eu tenho esses homens, esta mulher, Maria, bem-aventurada entre as mulheres, em grande estima. Eu amo Maria, amo de todo o meu coração, a defendo. Amo Paulo, amo Pedro, amo João. Mas quando o assunto é a minha salvação, a minha fé é posta em Jesus, autor, consumador da fé. A fé objetiva, a fé objeto em que se crê para a salvação, chama-se Jesus. Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho, Jesus, para a salvação. Ele não enviou Maria, ele não enviou Pedro. Ele escolheu essas pessoas para divulgar Jesus. Maria tem tudo a ver com Jesus. Pedro, Paulo, João tem tudo a ver com Jesus. Sem Jesus eles não são nada. Então Jesus é que deu a razão de Maria ser quem Maria é. É Jesus que deu a razão de Paulo, de João, de Pedro ser quem eles são. É Jesus que deu a razão de eu, Fernando, ser o que eu sou. Jesus. Então, queridos, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. E amar Maria, amar João, amar toda a conjuntura que Deus criou. Eu amo Abraão, eu amo Isaac, Jacó, homens de Deus. Eu amo Isaías, Jeremias. Eu amo todos esses homens. Foram todos homens de Deus. José do Egito, olha que coisa gloriosa. Mas quando o assunto é a salvação, o perdão do meu pecado, Jesus. Aí vem a história do pecado. Muitas pessoas não acreditam na salvação, não confessam que é salvo hoje por causa do pecado. Mas e se eu pecar amanhã? Já conversei com muitas pessoas. Não, eu creio que Jesus pode me salvar, mas eu sou pecador. E se eu pecar amanhã? Ora, o Senhor não só perdoou os nossos pecados, mas efetuou algo eterno para que você
tivesse como tratar esse pecado. Nós continuamos sendo pecadores. Eu ainda peco. Peco menos do que antes. Cada vez você vai pecando menos, porque você vai vivendo com o Senhor vai te dando graça. Eu passo semanas sem confessar pecado, sem ter noção de que pequei. Mas quando eu peco, tem uma saída. Está aqui em João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que lindo. Então não precisa ser depósito de pecado. Quando eu tenho consciência, o Espírito Santo te fala, na sua consciência que você pecou, naquela hora você abaixa a sua cabeça e confessa, Senhor, eu pequei, eu menti, ou eu disse algo que não deveria dizer, eu tive uma reação que eu não deveria ter essa reação, então por isso eu confesso isso e te peço perdão. Naquele momento você é perdoado. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, por possuir um Espírito eterno, isso está escrito. Ele é eterno. Então para Deus o sacrifício de Jesus está sempre acontecendo. Era o sacrifício daquele animal que, no momento que ele era imolado, sangue derramado, colocado sobre o altar, aquela pessoa era livre. Para Deus, esse sacrifício hoje é contínuo, é eterno. Todas as vezes que você confessa, é como Jesus está derramando sangue ali para que você seja totalmente perdoado, e não somente perdoado, diz a palavra, purificado. Mas tem um segredo que eu queria passar para você nesta manhã. Aqui, como Deus me levantou para falar da igreja, se é um assunto que eu tenho a incumbência, o encargo de falar para todos os irmãos, tanto os irmãos católicos como os irmãos protestantes, evangélicos, todos vocês, é a igreja. A igreja é algo muito importante. Não se tem a Cristo sem ter a igreja. A igreja e Cristo se tornam uma só entidade. Foi isso que Paulo percebeu. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus disse, Paulo, por que me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo tinha em mente que ele perseguia um bando de desocupados, de pessoas que estavam contra as leis de Moisés, e ele perseguia esse povo. E ele não sabia que esse povo era Jesus. Eu sou Jesus, quem tu persegues. Então Paulo teve naquele momento ali a revelação de que a igreja é o próprio Jesus. Jesus o cabeça, a igreja o seu corpo. Quando você acha Jesus, você acha a igreja. Certo? E aí acontece um segredo aqui, que está em João capítulo 1, versículo 7, que diz assim, se porém andarmos na luz, isto é, no conhecimento de todas essas coisas, que é Jesus, luz é conhecimento, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, isso agora é igreja, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Coisa linda. Quando você se torna um com Jesus, através da igreja, seu corpo, você como membro, vem para o corpo, que a igreja se batiza, precisa se batizar para a entrada, né? O batismo é a confissão de que você entrou, você aceitou, você quer, que você batize se você quiser. Por isso que o batismo é para adulto. Eu quero me batizar, quero me mergulhar para dentro de tudo isso. O batismo significa, a palavra batismo significa mergulhar, empurrar para dentro. Então você entrou para dentro do corpo de Cristo e se tornou a igreja, membro do corpo. E aí nesta comunhão, aí que a Bíblia fala para você precisa discernir o corpo de Cristo. Na comunhão do corpo de Cristo, esse sacrifício é contínuo. Então você peca, e peca até sem saber, porque nós pecamos. Às vezes eu digo alguma coisa para uma pessoa, eu ofendi essa pessoa, deixei essa pessoa irritada e nem percebi. Mas eu fiz algo errado.
que acontece comigo? Eu não vou pedir perdão porque eu não tenho consciência desse pecado. Mas se eu tiver comunhão com meus irmãos, continuar na comunhão, diz aqui, se permanecermos nesta comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Era aquele sacrifício que se fazia em Israel, daquele bode expiatório. Ninguém pedia perdão na nação israelita, mas tinha um sacrifício que Deus ordenou, que era feito, o sacerdote fazia, e todo mundo era perdoado. Pecado por expiação. E nós na igreja, quando você tem consciência do que é a igreja, não é instituição que o homem criou, que deu nome, criou uma constituição própria, um centro de unidade próprio. Não, a igreja que Jesus fundou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você vai encontrar muitas igrejas. Esse dia conversando com o irmão, disse, não, mas há muitas igrejas, há muitas igrejas. Verdade, há muitas igrejas, mas uma é de Lutero, outra é de Calvino, outra é de João Wesley, outra é de Bispo Macedo, outra é de R.R. Soares, outra é de Apóstolo Valdomiro, e assim por diante. Então há muitas. Mas quando você fala de Jesus, Jesus tem uma igreja, a única que está registrada aqui, a única, cuja constituição é a Bíblia, é o Novo Testamento, que fala do amor, que você deve dar vida pelo seu irmão, amor ardente, amor grande, amai uns aos outros, como eu vos amei. Isso é a igreja de Jesus. Jesus não vai dizer isso em outra instituição. Ama uns aos outros como o Bispo Macedo amou. Não. Ama na minha igreja, que eu fundei, como eu amo vocês. Então tem essa igreja maravilhosa, que é a igreja do Senhor. Na comunhão, perdão, purificação de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que existe um Salvador. Alguém que derramou o próprio sangue porque podia, porque ele era santo. Não era Maria, não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus. Então, quando você pensar em salvação, Jesus. Jesus. Tudo que Paulo fez, tudo que João fez, tudo que Maria fez, foi levar as pessoas para Jesus. Lembra? Eu, por exemplo, eu guardo o mandamento de Maria. Quando ela disse para aqueles servidores, fazei tudo que ele vos disser. Eu amo Maria por isso. Maria me deu a luz. Eu tenho que fazer o que Jesus manda. Ela mesmo não deixou mandamento para ninguém, a não ser esse ensinamento. Tudo que ele mandar. Então, irmãos católicos, ame Maria, todo o seu coração. Ame Pedro, ame Paulo. Mas orar para eles, não faça isso, não. Jesus disse, crede em Deus, crede também em mim. Então, a fé tem um endereço. Jesus, Deus, o Pai. E a oração? Você vai orar para Maria? Para Paulo, para Pedro? Não faça isso. Porque a oração também tem um endereço. Jesus, se você crê em Jesus, obedeça a Ele. Ele diz, quando vocês orarem, vocês dizem, Pai Nosso. Ele disse, Maria, nossa, não. Pai Nosso. E vocês façam isso em meu nome, disse Jesus. Então, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Jesus é o nosso intercessor, diz a Bíblia. Jesus saiu do cenário humano aqui, penetrou no Santo dos Santos, no verdadeiro tabernáculo, e hoje Ele é intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Então nós temos o Espírito Santo aqui que nos defende, e temos Jesus que nos defende lá. Então a nossa salvação é garantida por tudo isso que Deus criou. Então, queridos, o que é que você e eu temos que fazer? Nos curvar diante destas verdades. Não adianta você querer
criar outra verdade, criar outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você querer ir ao Pai por Maria, por Paulo, por Pedro, por João. Você não vai conseguir. Porque está escrito, claro como o dia, claro como a luz solar. Ninguém vem senão por mim. E Pedro falou muito bem. Não há, está escrito, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar.